Boa noite, pessoal. Um abraço. Olha, que vexame histórico que o Flamengo está protagonizando nessa Libertadores, né? A gente vai ver os resultados, a gente vai falar bastante dos jogos. Cruzeiro ganhou, Corinthians ganhou, o Galo ganhou. E o Flamengo perdeu do Palestino, que sequer pôde jogar, né? Assim, quer dizer, é que hoje em dia, com uma guerra acontecendo lá na Palestina, né, em Israel, a gente não pode brincar com essas coisas, né? Mas o palestino também não teve casa, né? Foi jogar 500 quilômetros do seu estádio, porque a Conmebol não permitiu o jogo do palestino no estádio dele. Foi jogar em Coquimbo. Deslocamento para Coquimbo. Nem em casa o palestino jogou. E ganhou do Flamengo por 1-0. O Flamengo, claro, está ameaçado na Libertadores. Ele não depende mais só de si. É muito difícil que o Flamengo não entre ganhando seus 2 jogos finais. Mas hoje em dia parece muito difícil que o Flamengo ganhe seus 2 jogos finais, né? Tomás, é um time que parece muito desencontrado no momento. Muito desencontrado, o técnico está perdido. O Tite está errático nas decisões. Flamengo sem confiança e, repito, ameaçado de um vexame épico. O maior orçamento do continente. Vocês imaginam o Real Madrid eliminado na fase de grupos da Champions League? Tudo bem, o Flamengo não é o equivalente ao Real Madrid, mas em termos de grana, sim, né? O Manchester City, eliminado na fase de grupos da Champions League, não tem essa possibilidade, porque a diferença é muito grande de time, de dinheiro, salário, jogadores. O Flamengo tem essa diferença para os seus adversários aqui na América do Sul e está correndo o risco de ser eliminado. E às vezes você vê um Real Madrid pegando 2 times médios da Europa, um time forte, um time médio. O grupo do Flamengo seria mais possível até uma zebra na minha cabeça, um Real Madrid num grupo forte da Champions, do que o Flamengo num grupo com Palestino, Milionários e Bolívar. Embora o Bolívar tenha vencido esse mesmo Palestino fora de casa por 4-0. Não, o Bolívar é um time grande da Bolívia, sim. Que a gente sabe bem qual é o funcionamento, né? É difícil jogar contra eles na altitude, não é tão difícil jogar fora da altitude. Às vezes, quando um desses times é melhor, mais bem treinado, tem mais bons jogadores, por acaso ali, junta, aí o trabalho pode ser maior e esses times às vezes avançam. É o caso do Bolívar. O Bolívar chegou às quartas de final no ano passado da Libertadores. Eliminou o Atlético Paranaense. Então, assim, é o caso do Bolívar. Tudo bem, mas assim, o Palestino é um time muito pequeno do Chile, centenário, mas pequeno, minúsculo. E o Milionários é um grande da Colômbia que nunca faz nada na Sul-América, né? O Milionários não... Tanto que é o lanterna desse grupo, né? E o Flamengo conseguiu empatar lá tendo um homem a mais. Para mim, Tomás, a explicação passa pelas decisões erráticas do Tite, principalmente no começo do mês passado. Quando ele poupa jogadores na hora errada, nos jogos errados, e em algumas outras partidas, ou até nas mesmas, tem uma postura, coloca o time para segurar resultado, tem uma postura muito defensiva. Isso vai fazendo com que o Flamengo vá perdendo entrosamento e vá perdendo confiança. E agora a gente está na espiral negativa. Estava no círculo virtuoso lá no Campeonato Carioca, agora girou a roda, está no círculo vicioso, torcida xingando o jogo. Hoje teve um sobe-som ali, ei, Wesley vai tomar caju. Xingando o jogador assim, desse jeito, no meio do segundo tempo. Né? Então a torcida está xingando todo mundo, não quer mais nem saber. Eu não acho que a diretoria do Flamengo vai demitir o Tite. Já cometeram esse erro várias vezes. Acho que vão tentar segurar ao máximo. Mas eu não sei se o Tite não vai querer mais ficar nessa. Sabe? De falar, não, peraí, deixa eu voltar para minha casinha ali. Olá, fã de esporte, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Tá começando o nosso Linha de Passe e olha só. O Flamengo conseguiu perder para o Palestino. Equipe que nesse mesmo estádio foi goleada pelo Bolívar, o líder do grupo, que vai jogar amanhã. Meteu 4-0 no Palestino. O Flamengo conseguiu a proeza com o time que tem de perder para esta equipe, que agora é a segunda colocada do grupo e o Flamengo está em terceiro lugar. Em terceiro lugar. Eu pergunto para o torcedor do Flamengo como definir, em uma palavra ou em uma frase, esse time na Libertadores da América, ou se você quiser definir a fase do Flamengo. Realmente decepcionante é o mínimo para esse time do Tite.
Pedro Ivo Almeida. Tenta definir esse Flamengo aí em uma frase, uma palavra, se você conseguir, essa atuação do Flamengo de hoje e o momento do Flamengo na temporada. O Flamengo de hoje é broxante, William. Ele é decepcionante, ele é frustrante, sabe? Ele deixa a sua torcida num tom... O tom raivoso da crítica é difícil você tirar do torcedor que é passional. Agora, a gente vai falar de Flamengo. Hoje teve Corinthians mais cedo, tem muita coisa para ser falada. E aqui a gente até comentava. Alguns achavam que era tom de piada, mas não é piada. Olhando para a tabela da Sul-Americana e olhando para a tabela da Libertadores, a gente precisa falar do Flamengo e Corinthians, que hoje se desenharia um possível confronto numa repescagem. O Flamengo hoje não está dialogando sobre liderança de grupo. Repete isso aí, por favor. Sim, o Flamengo hoje é terceiro colocado em seu grupo, o Corinthians é segundo colocado em seu grupo. Os segundos colocados dos grupos da Sul-Americana, ele enfrenta os terceiros colocados da Libertadores para saber quem fica com uma vaga da Sul-Americana. Isso após uma quarta rodada. O Flamengo tem 4 pontos de... Me lembro aqui, todo mundo participou da programação em algum momento na época daquele sorteio, onde a gente debatia se o Flamengo tinha caixa para brigar pelos 100%. Pelos 18 pontos. Então... Todos os termos que foram utilizados na abertura do programa, que você perguntou se pudesse definir, é por isso, a decepção, a frustração, como você joga a energia lá embaixo, o torcedor perde a animação, perde a empolgação e ele agora começa a fazer contas. Eu não me recordo aqui, sendo muito sincero, até perguntei para o nosso Matheus Carreira, do Data ESPN, qual foi a primeira vez que o Flamengo perdeu 2 jogos na fase de grupo? Perdeu 2 jogos em 4, então eu realmente não vou me lembrar. E só para complementar rápido, passar para os colegas, não é um comentário, não é uma observação a partir desse gol que a gente está vendo na tela, porque o Flamengo perdeu, então vamos falar que está tudo errado. Porque antes desse gol, no intervalo, no começo do segundo tempo, até que o Flamengo melhorava, até comentava com um colega de redação que o Flamengo poderia até achar um gol, o Flamengo poderia ter uma jogada do Bruno, uma jogada do Cebolinha, uma bola pela qualidade do Pedro, mas isso não apagaria a decepção que é o Flamengo, o desempenho do Flamengo principalmente. Então, independentemente do gol que saiu hoje pro lado palestino, muitas vezes o gol saiu pro lado do Flamengo quando o time não jogou bem por conta da qualidade dos seus jogadores, hoje saiu pro lado palestino. Mas já era uma decepção antes mesmo do resultado. Tem muita coisa a ser conversada, muita coisa a ser pensada. O tom contra o Tite, claro, vai subir. Tem um jogo no Maracanã que é emblemático sábado contra o Corinthians, ex-clube do Tite. Aliás, por falar no confronto, o clima não vai estar tranquilo. Semana que vem tem o Flamengo e Bolívar dentro do Maracanã, que é vida ou morte, também não vai estar tranquilo. Então, claro, o momento é de muita preocupação e de debater bastante o que acontece ou o que não acontece com o Flamengo aqui, William. É verdade. André, boa noite para você. Perguntei aqui para o Pedro, vou passar a bola para você também. Tá aí o Tite, né, na hora da chegada lá no estádio. A pressão, a tampa da panela está subindo, a pressão é grande. E eu te pergunto também. Aliás, te passo a bola. Defina aí uma palavra e uma frase. Qual é o teu sentimento como comentarista, como analista de futebol, em relação ao que você está vendo do Flamengo? Boa noite, amigos. Uma ótima noite a todos. Aos nossos amigos e amigas que nos acompanham, senhor. Obrigado, igualmente. Não só é o pior resultado do Flamengo na temporada, como é o pior resultado de uma equipe brasileira na Copa Libertadores. Talvez a gente possa encontrar um outro jogo em que a diferença técnica seja tão grande. Em casa, né? Pelo fato do Grêmio estar em casa, ok, mas aí a carga toda, né, de decepção que o Flamengo vem trazendo pode influenciar na decisão. Então, se não for o pior, é um dos piores, né? E uma coisa completamente fora do que seria a programação normal. A coisa do 100% de aproveitamento na fase de grupos, que teoricamente poderia acontecer, já está esquecida há algum tempo. Mas eu acho agora sobreviver em segundo. Exato. Ninguém imaginava que o Flamengo se colocasse numa situação tão complicada em termos de classificação para liderar o grupo. Agora talvez nem isso seja seja um objetivo realista. O fato é que foi uma apresentação muito ruim. É preciso falar do gramado. A Conmebol não gostou, por exemplo, do que aconteceu, do que viu no jogo da Sul-Americana, do Fortaleza, a última atuação do Fortaleza pela Sul-Americana contra o Boca no Castelão, e comunicou ao Fortaleza que as coisas precisariam mudar, porque senão não haveria mais jogo lá. Não dá para ter jogo nesse campo, na Copa Libertadores da América. Não tem cabimento. Mas hoje o Tite não tem o direito. Isso explica o que aconteceu em termos de resultado? Não. Mas é um absurdo a principal competição da América do Sul realizar uma partida nesse negócio aí,
que não deve nem ser chamado de gramado. Atrapalha para os dois lados? Não atrapalha para os dois lados. Atrapalha quem é melhor, atrapalha quem não está acostumado com esse campo. Só que não dá para usar esse tipo de comentário, um fato, uma realidade do jogo, como uma explicação para o Flamengo ter ido tão mal, não ter conseguido fazer um gol, não ter jogado nem próximo do que é a capacidade média da equipe do Flamengo que entrou em campo hoje. Não precisaria nem ter sido uma grande atuação para o Flamengo naturalmente conseguir apresentar muito mais do que isso. Então, os problemas deles vão se acumulando, o Flamengo piora. O segundo tempo em Bragança pelo Campeonato Brasileiro no fim de semana, de certa maneira, foi animador. Talvez a gente pudesse dizer que num esporte que não se chamasse futebol, o Flamengo teria vencido o Red Bull Bragantino, pelo que apresentou, mas o futebol não respeita essas coisas. E também não respeita a diferença entre a camisa do Flamengo e a do Palestino, a folha de pagamento, o orçamento, as ambições, as pretensões, as perspectivas, nada disso. É um momento muito ruim para o Flamengo, sem dúvida nenhuma. E uma apresentação para o futebol brasileiro bastante lamentável. Da equipe que é o principal elenco do futebol brasileiro. Vamos ouvir os jogadores na saída do gramado, hein? Tem Fabrício Bruno, tem Gerson. Vamos ver o que o pessoal tem a falar depois dessa... Eu não gosto de vulgarizar a palavra vexame, toda hora vexame, mas essa decepção... Mas uma decepção... Uma decepção muito grande, tá essa derrota do Palestino. Não, vamos lá. Falar do jogo aqui, o Flamengo veio, claro, em busca de um resultado, acabar com essa desconfiança do torcedor, melhorar a situação no grupo, mas no momento que o Flamengo buscava, sofreu o gol, queria que você falasse dessa derrota que tira a segunda colocação do Flamengo nesse grupo da Libertadores. Cara, um momento difícil que a gente passa, a gente veio com o intuito de buscar o resultado positivo, conquistar os 3 pontos aqui. Felizmente a gente não passa por um momento bom. O cara acerta um baita chute fora da área, mérito total dele. Ter paciência, pedir mais uma vez desculpa ao torcedor, talvez possa ser um discurso que já vem virando rotina, mas pedir desculpa pelo resultado negativo, se dedicar nos 2 jogos que a gente tem em casa para conquistar 2 vitórias e a classificação. Você voltava no jogo de hoje, tinha muita expectativa, né? Imagino da torcida, sua, só que o resultado não é o que o Flamengo espera, o momento é complicado, mas ainda tem os jogos em casa para buscar essa classificação. Momento muito difícil, momento estável da nossa equipe, trabalhar mais agora, não tem o que fazer, rever o que a gente está fazendo de errado, vemos aí de jogos muito abaixo daquilo que a gente tem apresentado até aqui na temporada, mas não há tempo a lamentar. Infelizmente a gente está numa situação difícil agora dentro do nosso grupo, temos que ganhar os 2 jogos aí que estamos em casa, vamos tentar usar o fator casa positivamente, como tem sido durante toda a temporada, mas é o que eu falei, não adianta lamentar, agora é rever o que tá fazendo de errado para melhorar o mais rápido possível. Então, falar dessa derrota, o que você acha que tá faltando pro Flamengo? Aqui o gramado não era bom, mas o que você acha que tá faltando no jogo do Flamengo para conseguir os resultados que não estão vindo, né? Ainda tem que botar desculpa no gramado. Tá ruim o gramado, mas estava ruim pros 2 times. Infelizmente, estamos criando, a bola não está entrando. Continuar trabalhando. Humildade, a gente sabe que tem que melhorar, vamos melhorar. Isso, melhorar e melhorar. Acho que essa é a palavra. Não tem muito o que dizer, né? Aliás, é sintomático o que disse o Fabrício Bruno, né? Repetitivo, né? Virou rotina. Olha só, virou rotina para os jogadores do Flamengo pedir desculpas pelas atuações ruins. Isso é muito sintomático. Vou passar a bola para o Léo Bertozzi, que está em loco, né? Para trazer as impressões dele de quem viu o jogo ali de pertinho. Ô, Léo, o Pedro aqui me passou uma colinha aqui no Zap, viu? Flamengo não perdia 2 jogos da fase de grupos de Libertadores desde 2012. 2 jogos seguidos, você diz, né, Pedro? Não, 2 jogos. 2 jogos naquela vez foram seguidos. Tá. Perdeu de forma consecutiva para o Olímpio e o Emelec. 12 anos. E não ganha fora desde o time do Dorival, semi de 2022. 3 jogos na primeira fase em 2023, 1 jogo das oitavas em 2023, 3 jogos da primeira fase em 2024. Esse é o Flamengo que passa jogo, vem outro jogo, agora vai, não vai, agora vai, não vai. Primeiro tempo foi ruim, melhorou no segundo, quem sabe no próximo jogo as coisas não acontecem. O que dá para relatar do que você viu de perto aí desse Flamengo, Léo? Tudo bem?
Tudo bem, William? Boa noite a você, boa noite aos companheiros. Reforçando então o que o Pedro disse, 7 jogos sem vencer fora, é a pior sequência do Flamengo na história da Libertadores sem uma vitória fora de casa, né? Essa é daquele período 2012, 2014, mas é um período em que o Flamengo, não tinha a realidade atual, né? De ser o melhor elenco do futebol sul-americano, de vir de uma sequência de títulos, de expectativas lá no alto. Então eu acho que é ainda pior você não conseguir se impor, assim como esse ano perde pro Palestino, ano passado empata com o Iublense também, que era uma equipe bem inferior. Então são cenários que vão se repetindo pro torcedor, e o torcedor vai vendo uma situação que já aconteceu em outros anos, que ele começa a ver a temporada indo por um caminho que pode ficar muito tarde para corrigir. Não quero dizer que essa correção seja necessariamente uma mudança de comando, mas uma mudança de rota, uma mudança de ideias, e isso vai ser bem necessário. O Flamengo que a gente viu aqui no primeiro tempo, um time abusando de bolas esticadas, bolas longas, às vezes os zagueiros, os laterais tinham a bola no pé, não se apresentavam uma opção, não se apresentavam uma tabela, uma possibilidade mínima de iniciar uma jogada, trazendo, quer dizer, em vez do Flamengo impor o seu nível ao Palestino, o Flamengo quase que se colocava ali no mesmo nível de um adversário tecnicamente muito inferior, organizado, voluntarioso, e que no primeiro tempo falou assim, dá pra encarar, o bicho não é tão feio assim não, e encarou, né? O jogo, os dois times erraram muito, é verdade, mas o Palestino saiu já mais satisfeito do primeiro tempo. Perdeu chances, teve bola do Bruno Henrique, teve bola do Luiz Araújo assim que entrou, teve a cabeçada sozinho do Gabigol, mas, na boa, muito pouco, muito pouco, e a impressão aqui do campo foi exatamente essa, assim, quando você conhece o nível dos jogadores que o Flamengo tem, quando você vê a expectativa que existe sobre esse time, sobre a comissão técnica que o Flamengo foi buscar no passado, entendendo que é uma das melhores, que poderia trazer talvez a melhor. 6 jogos, apenas uma vitória, e daquele jeito contra o Amazonas, né? Eu lembro de estar aí no estúdio com os companheiros semana passada com a sensação de que seria difícil jogar pior. E eu já me arrependi, né, daquilo, porque parece sempre possível jogar pior. Torcedor que veio até aqui a Coquimbo, que apoiou bem o jogo inteiro, mas no final quase ninguém foi poupado, né? Muitos xingamentos a Wesley, a Gerson, a Tite, e aí no final aquele time sem vergonha que não poupa ninguém, né? Então a paciência do torcedor, se faltava uma gotinha para transbordar o copo, eu acho que essa gotinha pingou hoje, viu, William? Pois é, Bertozzi. Bertozzi continua com a gente. Daqui a pouco a gente vai ouvir o Tite, né? O que será que o Tite tem para falar depois de mais um resultado frustrante desse? O Birner, é impressionante, é quase que inadmissível como o Flamengo regride. O Bertozzi falou aí, né? Aquele jogo achei que não podia ficar pior. Pois ficou pior. Contra o Palestino, uma atuação pior ainda do que contra o Amazonas. E se a gente olhar a escalação hoje, dava para entrar com um time diferente? Você tem o Arrascaeta fora, você tem o Pulgar fora. Cebolinha voltou. Ele coloca Cebolinha, coloca Bruno Henrique, coloca Pedro. Aí você tem o Gerson mais ali, o De La Cruz, a zaga, goleiro. Você não tem muito o que mexer. E poupou um pouco Varela, ainda poupou um pouquinho, depois ele entrou no segundo tempo, né? Começou ali com Wesley. Não tinha muito o que mexer. Mas é impressionante como o time não rende. Vou passar a bola para ti, receba aqui a informação que o Tite está chegando lá, qualquer coisa eu te interrompo, aí você volta depois. Vou ser breve. Boa noite a você, William, Breiler, André, Pedro, Leonardo Bertozzi, cumprirei suas ordens, André. Seja uma honra servi-lo. Boa noite aos fãs e às fãs do esporte. Jogadores atuando nas suas devidas posições, o Bruno Henrique, inclusive, hoje começando pela esquerda, onde está mais habituado a jogar, o Everton jogando do outro lado, do lado direito, né? O Gerson podendo transitar por dentro, procurar espaço, como o Nicolas de la Cruz, Palan jogando na dele, o Vinha, que a gente vinha pedindo também, jogando onde tem que jogar, nada fora daquilo que os jogadores estão acostumados a fazer, né? Óbvio que o jeito de jogar não é um jeito que vai favorecer, por exemplo, tanto o Bruno Henrique, que gosta de um jogo mais frenético, né? Um jogador do drible curto, e o Flamengo, que é um jogo mais cadenciado, talvez tivesse mais sucesso com um jogador que tem essa virtude, mas mesmo faltando um pouco disso para esse ou para aquele jogador, o rendimento está muito abaixo. Está muito abaixo. E aí assustadoramente abaixo. E aí eu tenho que fazer algumas perguntas sem querer dar as respostas, tá? Eu tenho que olhar para os jogadores, eu tenho que olhar para o treinador. Eu tenho que olhar para os jogadores, para o treinador, eu tenho que olhar para alguma coisa que acontece no CT, do ambiente, que já vem desde o ano passado, que talvez tenha a ver com a forma como o clube é administrado, ou talvez com a influência que algum jogador tenha no CT, porque
Eu vejo o Flamengo correndo, mas eu não consigo identificar o Flamengo como um time com fome de resultados positivos, como eu consigo identificar em outras equipes. O Flamengo corre. Os jogadores do Flamengo não são negligentes no cumprimento das questões táticas, o jogador não tira a pé de dividida, o jogador tá correndo, mas parece um pouco, às vezes, protocolar. Parece que falta uma coisa ali, que que, eu vou usar, desculpa o termo, mas a chama que o competidor precisa ter. O desejo de ganhar. Hoje faltou muito. O prazer de ganhar, né? E aí eu vejo, por exemplo, o Pedro, no primeiro lance... O Flamengo é um time sem fome, sem apetite. O Flamengo quer ganhar, mas falta. Você acha que o Flamengo tem o apetite que tem o time do Abel? Você acha que o Flamengo tem o apetite que tem o Atlético do Milito? Que tem o apetite que tem, mesmo não jogando bem, caso de São Paulo com o Zubeldia? Vamos discutir isso depois. O time tem jogado como ele gosta. Ou como ele montou seus times historicamente, né, dentro do como que ele montou, jeito... Como ele gosta, duvido. Não, o futebol ele não gosta, mas as ideias de jogo, e repito, com jogadores com características para conseguir executar isso, também. Quando ele fala de contexto, é óbvio que acho que passou na cabeça dele muita coisa que ele não pode dizer. Né? Muito óbvio. Tecnicamente, tem vários jogadores abaixo. Vários jogadores abaixo. Ele já falou isso muito antes, e não é só isso que pesa, mas também pesa, porque mesmo com isso tinha que estar melhor, a diretoria mandou priorizar o estadual. Mandou priorizar o estadual e o time ganhou o estadual tomando um gol. Fraquíssimo o estadual, a taça de gelo do estadual. Outra questão que pesa muito, algo que é herdado pré-Tite, do que o ambiente do Flamengo. Porque você olha o time jogar e ele é mais ou menos, assim, lidando bem com o técnico, parece que os jogadores estão fechados com o técnico, ou não gostando do técnico, como era a questão do Sampaoli, etc. Tem similaridades. Então, mas ele veio também para isso, para essa questão do ambiente, para consertar. Se ainda há problemas... Eu tenho que olhar para a diretoria. Mas é sempre esse papo do ambiente do Flamengo, então, né? Eu tenho que olhar para a diretoria. Vai ser a muleta de sempre. Não estou falando que é a diretoria, mas eu tenho que olhar também para a diretoria. Eu não posso olhar só para o técnico. Eu não estou defendendo o técnico. Tem problemas. Houve problemas de escalação em outros jogos, tem outras questões. O técnico poderia contrapor a diretoria e falar, não, vou jogar um time reserva o segundo jogo contra o Nova Iguaçu. A gente já ganhou o campeonato. Poderia. Não ia mandar embora por causa disso. Sim. Ia gerar uma indisposição. Então, os contextos me parecem muito mais complicados, para resumir, do que as questões táticas. Mas hoje teve uma parte que é muito do Tite, que é do comportamento do time. A gente viu pelo semblante do Tite e até pelas respostas, um Tite mais lacônico, sem se estender nas respostas, nas explicações. Sim. Então, é um semblante de abatimento porque ele percebe que as ideias dele não estão fluindo. Ou o time não está incorporando as ideias. E a gente percebe... Isso aconteceu com o São Paulo, hein? Então, e a gente... Só uma coisa, não é o primeiro jogo. O Tite já vem de uma entrevista que ele fala a coisa não tá boa. Mas e até nessa entrevista, ele dá explicação tática, ele busca as explicações de contexto, ele traz mais elementos. Hoje foi ali o básico do básico, protocolar como o time foi em campo e até entendo pela pressão. Agora, a gente observa no Flamengo comportamentos que são sintomáticos. Hoje, contra o Palestino teve o dobro de desarmes e duelos vencidos que o Flamengo. E hoje, pelo gramado, pelas condições do campo, era uma partida que exigia mais de transpiração, de dividida, até mesmo de bola longa. Alguns torcedores podem achar o Flamengo insistindo em bola longa. O jogo pedia mais bola longa do que saída de bola curta. Mas a reclamação tem a ver com os outros jogos, não com esse. Exato. E é um comportamento que se... como o de hoje, talvez fosse o expediente com um pouco mais de chance de funcionar, né? Não, e é compreensível. O problema não há mecanismo para isso funcionar. Não. Nenhum. E não há mecanismo para funcionar uma saída de bola trabalhada. Então a gente vai percebendo um Flamengo sem repertório. Hoje a verdade é que, usando ali um trecho do hino do Flamengo, deu um desgosto profundo de ver o Flamengo jogar. E aí não precisa ser torcedor do Flamengo, porque pelo que se espera desse time, a bola que o time apresenta, a atitude dos jogadores, tudo isso somado é uma decepção e eu digo que inimaginável para o Flamengo. Agora eu te faço uma pergunta. O que te incomodou mais hoje? As ideias do Tite, a entrevista do Tite, o jeito que armou o Tite, a equipe, ou a atuação do Pedro, por exemplo?
Não, e aí... Vou dar um exemplo. Vou pegar um. E não só o Pedro. Quando ele pega no começo do ano, o Flamengo rouba a bola na frente, ele avança, tem o Cebolinha livre do lado direito, ele vai pro meio, insiste e dá um chute. Mas teve também uma bola no segundo tempo, o Flamengo já mal, que o Pedro se esforça, protege muito bem, quase caído e serve. Para dar um aí passe fora da pro Luiz frente, Araújo. que é o papel dele. Mas acho que ele sofre falta. Tem um exemplo. Só que o Vini fala tem outras do Gerson ou o Tite? Quem tá te incomodando mais? Mas eu vou usar a expressão do Tite. Incomoda o contexto. Porque a gente olha, o Pedro poderia ter servido. O Gerson, a atuação do Gerson hoje Flamengo... é algo... Não dá pra descrever. E o Gerson... Na entrevista falou que o Flamengo tá criando e não tá fazendo gol. Não tá criando. O Gerson, tem uma leitura errada ali. O Gerson ficou o tempo inteiro em campo e aí entra a responsabilidade do Tite. Concordo. Por que o Flamengo melhorou contra o Bragantino? Porque entrou o Lohan, o De La Cruz recuou, passou a chegar de trás e teve mais fluência do time. Hoje o Lohan não entra em campo, não é acionado num jogo que pedia isso. O Flamengo estava em desvantagem. Então não é só também, de modo simplista, como disse o Tite, colocar na conta dos jogadores. Há um time que não funciona. E se a gente analisar o contexto maior, na Libertadores, entre os brasileiros favoritos, os brasileiros com melhor elenco, o Flamengo pratica o pior futebol. Hoje o São Paulo joga mais futebol que o Flamengo. Hoje o Galo disparadamente joga mais futebol que o Flamengo. Palmeiras joga mais futebol que o Flamengo. O Botafogo tá jogando mais. O Botafogo joga mais futebol. O Fluminense, mesmo o Fluminense ainda sem engrenar na temporada, joga mais futebol que o Flamengo. Então é inimaginável que o Flamengo, a essa altura da temporada, quase já na metade, não esteja se desenvolvendo, esteja para trás da maioria dos concorrentes na Libertadores. Só uma coisa, Pedro. É o terceiro lugar de um grupo que tem o bom time do Bolívar, bom. A atitude ajuda muito, mas é um bom time. E vai passar em primeiro.